Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso está contestando, junto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a implementação de câmaras de mediação e conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho. No quadro Direito em Pauta de agora, vamos discutir o assunto e ouvir os argumentos da associação contra a resolução do CNJ. Por isso, eu converso agora ao vivo com o diretor da associação, o advogado Marco Aurélio dos Anjos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Antes da gente mostrar o posicionamento de vocês, da Atramat, gostaria que explicasse para a gente qual que é a proposta do CNJ perante o que a gente tem aí de justiça do trabalho. Qual que é a novidade? A proposta, a novidade é essa introdução da Resolução 125 de 2010, perante todo o sistema judiciário, de aplicação de câmaras de mediação e arbitragem e de conciliação perante todo o judiciário, seja civil, seja estadual, seja federal, e existe uma previsibilidade de instalação disso perante a Justiça do Trabalho. Não está regulamentado. E, por conta disso, houve uma audiência pública na semana passada no CNJ, a Atramat se fez presente, juntamente com outras entidades associativas, a OAB Nacional, a Associação dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas também esteve presente, sindicatos, representantes do Ministério Público, representantes do Judiciário, estiveram presentes para debater essa questão de aplicabilidade na Justiça do Trabalho. A gente entende que é uma resolução que veio para ficar, mas nós temos que entender também como ela vem para ser aplicada dentro da Justiça do Trabalho. E foi por isso que nós nos posicionamos lá nessa audiência. Até então, antes dessas câmaras de mediação, funciona assim. Se um trabalhador ter os seus direitos infringidos, por exemplo, não recebeu fundo de garantia ou foi vítima de trabalho escravo, ele aciona na Justiça do Trabalho quem cometeu essas infrações, esses crimes. Exato. Seja através de um advogado, seja de forma coletiva, através do próprio Ministério Público do Trabalho. Como que funcionaria isso através dessas câmaras de conciliação? Pois essa é a grande questão, porque não está regulamentado. Então a gente está meio perdido ainda em relação a isso daí. Existe já a implementação dessas câmaras de mediação na Justiça Estadual, na Justiça Federal, por conta do novo CPC que veio agora a partir de março desse ano. Mas em relação ao Justiça do Trabalho, ainda não está regulamentado. Então, nós fomos lá nessa audiência pública do CNJ justamente para, primeiro, nos opor a isso e, segundo, que se caso ela seja implementada na Justiça do Trabalho, que o advogado se faça presente, para que haja uma relação equânime entre as partes. Isso acontece, por exemplo, quando há negociação salarial por exemplo, de dissídio coletivo, por exemplo, porque aí é através de sindicatos, patronal. Exato. E trabalhista. Exato. É importante registrar que a mediação ela já existe na Justiça do Trabalho em sede de segundo grau, justamente nessa questão de sindicato com sindicato, porque aí as partes estão ali numa linha equânime. Agora, a partir do momento que você instala uma mediação privada, que existe, inclusive a previsão de mediação privada, dentro de uma empresa, eventualmente, o trabalhador se vê em desvantagem com o empregador. Então, a gente vê com muita preocupação isso, porque muitas vezes são direitos indisponíveis que estão sendo negociados ali naquela Câmara. Explicando melhor, quer dizer, o trabalhador ele teria direito a receber alguma indenização, mas ele, por negociar com o ex-patrão, muitas vezes abre mão disso daí. Ou seja, foi feito um levantamento, inclusive nessa audiência pública, Antônio, na semana passada, que as demandas que são propostas perante a Justiça do Trabalho são demandas essencialmente de direitos inerentes ao contrato de trabalho. FGTS, carteira de trabalho, férias, 13º. E essas demandas acabam ficando aqui em primeiro grau. Porém, quando há recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, quem são os grandes demandantes? É a União, são bancos, são federações de Estado. Então, quer dizer, não é o pequeno trabalhador que está demandando o TST, e sim os grandes grupos econômicos. Então, a gente entende que a mediação ela veio justamente para tentar diminuir o fluxo de processo da Justiça do Trabalho. Só que nós temos que atacar justamente não a causa, que é o excesso de demandas, e sim o problema, que é o excesso de não cumprimento dessas obrigações trabalhistas por parte dos empregadores. Ou seja, o desrespeito aos direitos trabalhistas. Exatamente. Trabalhar preventivamente para evitar o desrespeito aos direitos trabalhistas. Exatamente. E aí não precisaria nem de Câmara de Conciliação. Não precisaria de Câmara de Conciliação. E, na verdade, a Justiça do Trabalho ela já trabalha, a gente costuma dizer, o ministro Ives Gander, que é o presidente do TST, ele disse que nós somos mestres, nós, advogados trabalhistas e juízes do trabalho, nós somos mestres em conciliar. Porque a gente já faz isso há mais de 70 anos, a CLT da década de 40, então a gente já faz isso há mais de 70 anos. Então, essa
essa novidade, vamos dizer assim, que o CPC e a lei de mediação veio a trazer agora, para nós é o mais do mesmo, vamos dizer assim, sem desmerecer, obviamente, os outros advogados que atuam em outras áreas. Porque a primeira coisa, quando o advogado e a parte entram numa audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, o juiz pergunta, tem acordo? É a primeira coisa que o juiz pergunta. Então, quer dizer, ali o juiz ele já faz a mediação, a conciliação e ele tenta conciliar as partes para que aquele processo não continue, não avance. Agora, por que a mediação funciona em outras áreas, criminal, civil, e na área trabalhista ela pode prejudicar o trabalhador, uma das partes? Pois na verdade, existe uma diferença conceitual entre mediação e conciliação, né? A gente estava estudando sobre isso para até nos subsidiar em relação à audiência pública, e a gente chegou à conclusão de que, lendo um artigo, inclusive, muito interessante, dizendo que a mediação, quando você faz mediação, você envolve sentimento. Né? Então, quer dizer, muitas vezes a parte, ela entra com uma reclamação trabalhista, não para pedir verbas indenizatórias, não para pedir muitas vezes uma reparação por danos morais, ela quer apenas um pedido de desculpa, porque aquele empregador foi a ofendeu durante aquele trabalho dela. Então, isso sim valeria um caso, seria um caso de mediação e não de reclamação trabalhista, porque nós, como já dizemos, nós somos mestres em conciliar. Então, os juízes, eles têm essa capacidade e quando vê essa brecha de conciliação, o juiz ele vai sim imiscuir naquela relação entre patrão e empregado para tentar dirimir aquele conflito. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, Antônio, estamos à disposição sempre.